Olá, bem-vindos a mais uma aula de estatística. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo Análise exploratória para uma variável. Na aula de hoje, eu vou apresentar os tipos de gráficos que podem ser usados para representar dados estatísticos. E vamos mostrar também de que maneira a representação gráfica está relacionada com as distribuições de frequências que nós mostramos no vídeo anterior. Só para lembrar, a distribuição de frequência ela é feita de acordo com o tipo de variável, né? Ela sofre uma pequena variação na sua confecção. Quando a variável é do tipo qualitativa, nós separamos as variáveis em classes simples. E quando a variável ela é do tipo quantitativa, né, por ser uma variável numérica e ter uma variação muito grande, né, possivelmente muito grande dos dados, então é mais conveniente separar ou agrupar esses dados em classes, né, formadas por intervalos. Então, as classes passam a ser intervalos de classes quando a gente trabalha com uma distribuição de frequências para variável de tipo quantitativo. E agora nós vamos mostrar, né, que essa distinção que é feita já nas distribuições de frequências, ela também vai aparecer na representação gráfica. Os gráficos que nós vamos apresentar aqui neste vídeo são os gráficos de barras, gráficos de setores, histogramas e ramo-folha. Nós temos que lembrar que o gráfico é um recurso visual utilizado para passar uma informação ou para apresentar uma informação. E como é próprio da imagem, né, a informação é passada de forma muito rápida através da imagem. Então, fazendo um trocadilho aqui, a gente tem que um gráfico expressa mais que milhares de números. E mais no finalzinho desse vídeo eu vou mostrar, né, que isso pode ser perigoso. Ok? Mas, por enquanto, vamos falar aqui dos gráficos que nós vamos apresentar aqui para vocês. O primeiro tipo é o gráfico de barras, que é um gráfico deste tipo aqui. Ele é composto, né, por um eixo X e um eixo Y. No eixo X aqui aparecem as classes, as diferentes classes que a variável pode assumir. E aí essas classes são representadas por barras separadas. E o eixo Y aqui vai ser o eixo das frequências. O gráfico de setores é aquele gráfico que tem o formato aí de uma pizza. A particularidade desse gráfico é que ele consegue mostrar aqui as diferentes proporções para cada classe, né, que a variável pode assumir. O terceiro tipo é o histograma. O histograma também é um gráfico de barras, mas a diferença aqui é que as barras, elas são justapostas. Uma colada na outra. E o quarto gráfico vai ser o ramo-folha. Esse gráfico aqui é um pouquinho diferente porque ele é um gráfico numérico. Então, nós temos aqui uma barra que separa os ramos das folhas, né? O ramo é uma parte do número. A gente vai escolher uma escala para ele e as folhas são a outra parte do número que são separados aqui numa outra unidade. Na aula passada nós vimos que as variáveis elas se dividem entre qualitativa e quantitativa. Para cada tipo de variável vai ter um tipo de gráfico mais adequado para a representação dessas variáveis. No caso das variáveis qualitativas, nós temos os gráficos, né,
o gráfico de barras e o gráfico de setores. Esses são os mais indicados, porque quando a gente fala, né, pensa na variável qualitativa, ela se restringe a um nome apenas. Então, o gráfico de barras, para expressar, né, esses nomes ou essas classes aí, né, que a gente separa esses nomes, a gente usa as barras separadas para indicar que uma barra não tem ligação com a outra. E o gráfico de setores, como eu já falei, ele é interessante porque ele apresenta ali uma proporção, né, do que está acontecendo com relação aos dados. Já a variável quantitativa, o gráfico mais adequado é o histograma, porque como a variável quantitativa a gente faz a distribuição de frequências para essa variável usando intervalos de classe, e para expressar a continuidade, né, ou seja, que não existe separação entre uma classe e a outra, né, assim que termina um intervalo, logo em seguida já inicia o próximo, esse fato, né, matemático, ele é expressado pelas barras coladas umas às outras. Porque aí a gente passa visualmente, através da figura, essa ideia de continuidade. Então, o ramo folha é um outro tipo de gráfico, né, que foge um pouco da estratégia gráfica ali dos outros três casos. Ele tem a particularidade de ser um gráfico mais informativo. Então, a gente tem muito mais informação nele. Além de conseguir um apelo visual, a gente também tem nesse ramo folha informação numérica, como eu vou mostrar mais para frente. Então, vamos começar aqui com as variáveis do tipo qualitativa e verificar de que maneira, né, a partir da distribuição de frequências, a gente consegue desenhar ou traçar um gráfico correspondendo a essa informação tabelada aí. Então, o gráfico de barras, eu tenho aqui uma distribuição de frequências, eu estou trabalhando aqui com essa distribuição da variável categoria. Esses dados foram coletados a partir daquela tabela que eu apresentei na aula anterior, da pesquisa antropométrica das 45 idosas. Né? Então, aqui essa variável, categoria, ela se divide em duas classes, a classe ativa e a classe sedentária. Na construção do gráfico, nós vamos nos concentrar nesta informação, né, que são as classes, e na coluna aqui dos percentuais. Então, os percentuais, eles vão ser representados no eixo Y. E as categorias serão representadas no eixo X. E aí, então, neste caso, né, neste exemplo aqui, então a gente tem este retângulo expressando a classe ativa e este outro retângulo, veja que está separado, representando a classe sedentária. E aqui, ó, usando essa proporção, né, cada linha aqui está representando meio 0,5, né, por cento, então a gente tem essa proporção aqui entre as ativas, né, e as sedentárias. Tem mais gente sedentária do que ativa. E o gráfico de setores, para essa mesma distribuição de frequências, ele vai ser feito colocando aqui a informação numérica numa circunferência aqui, dividir essa proporção. Então, a gente coloca aqui a ativa são 49% aproximadamente, e as sedentárias são 51%. Então, o gráfico fica nessa proporção, e aqui a gente consegue ter uma visão visualmente, né, que esses dois grupos, eles são muito próximos.
Um é um pouquinho coisa maior do que o outro. Isso aqui, então, ele expressa de maneira muito mais fiel, né, a informação do que o gráfico de barras, neste caso aqui, uma vez que eu usei essa proporção aqui para o eixo Y. No final deste vídeo eu vou comentar um pouco mais essa questão aqui da construção do gráfico e de que maneira a gente pode estar distorcendo uma informação usando, né, o recurso gráfico. Um outro exemplo, né, eu vou pegar aqui a distribuição de frequência da classe RCQ, também a distribuição feita a partir da tabela antropométrica, e aqui, da mesma maneira que no exemplo anterior, nós vamos olhar aqui para as classes, pequeno risco, médio risco e grande risco, e os percentuais. E daí, a partir dessas informações, construir o gráfico de barras. Então, aqui a gente tem uma barra para, indicando aqui, representando o pequeno risco, uma para o médio risco e outra aqui para o grande risco. E as proporções seguindo aqui, né, esses percentuais, 11% e as outras duas barras da mesma altura, porque são 44 e 44. Aqui eu vou observar para vocês, né, como não tem diferença entre a classe, né, pequeno, médio e grande risco, são informações, são nomes, então a gente tem que representar elas todas com o mesmo tamanho, que a base desses retângulos são todas iguais. Justamente para passar essa informação, não tem diferença entre as classes. E no caso do gráfico de setores, para essa mesma informação, a gente vê aqui, né, a piscina já dividida em 3 partes, a gente tem a informação visual da proporção, né, dessas 3 classes aí. Então, ou seja, tem bem menos gente que tem pouco risco, né, de ter problema cardíaco no futuro, do que o médio e o grande risco, conforme a gente consegue visualizar. Então, vejam que a informação ela vem de forma muito rápida para nós, usando um gráfico. Bom, nos 2 exemplos eu usei as 2 representações, né, para expressar o mesmo conjunto de dados. Mas o que acontece é que existe uma escolha mais apropriada para apresentar uma informação ou outra. Vejam, isso daqui não é obrigatório, é mais indicado, ok? Então, o gráfico de setores, ele é mais adequado para representar as variáveis qualitativas nominais, porque não existe, né, uma ordenação entre uma categoria e outra. Então, só importa mesmo a informação, nesse caso, das proporções. Então, o gráfico de setores, neste caso aqui, ele acaba sendo mais indicado. Agora, quando existe uma ordenação, né, a variável do qualitativo ordinal, então agora a gente tem, além da proporção, um ordenamento. Então, para expressar essas 2 informações, o gráfico de barras ele acaba sendo mais indicado, porque a gente pode seguir a ordenação do eixo X para estar representando este ordenamento natural que acontece aí da variável qualitativa ordinal. No caso do pequeno risco, médio risco e grande risco. A gente coloca as barras nessa ordem, seguindo essa ordenação. E aí as proporções entre as barras, elas são dadas no eixo Y, né? Respeitando ali a frequência com que ocorrem ali dentro das classes, que está sendo representada pela coluna de percentuais. Bom, essa informação que eu falei para vocês, né, ela se perde no caso em que o número de classes dentro da distribuição de frequência ele fica muito grande.
né? Se eu tenho muitas classes, aí a gente fazer um gráfico de setores, ele fica com muitas subdivisões, e aí já passa a ser desinformativo, porque a gente já não consegue perceber nitidamente as proporções. Então, nesse caso, acaba sendo mais interessante optar em utilizar o gráfico de barras mesmo, que vai acabar sendo mais informativo. Então, todas essas regras as convenções que eu estou passando aqui, lembrando sempre, a ideia com uma representação gráfica é você transmitir uma informação. A partir do momento que essa informação ela começa a ser comprometida pela própria imagem, né, pela maneira como a gente vai desenhar esse gráfico, então a gente tem que buscar por alternativas. Então agora eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e fazer esse exercício aqui, que é construir a distribuição de frequência e depois fazer os gráficos, né, de barras e de setores para este conjunto de dados. E no slide seguinte eu apresento a solução para esse exercício. Então, a distribuição de frequências aqui no caso, ela normal e sobrepeso, eu tenho 5 pessoas dentro da classe normal e 5 dentro da classe sobrepeso. E aí as percentuais são esses daí, 37,5% e 62,5%. Dessa maneira, fazendo o gráfico e respeitando as proporções, nós temos este gráfico de setores e esse gráfico de barras. Agora a gente vai falar um pouco sobre os gráficos para as variáveis do tipo quantitativo. Então, já falei para vocês, né, a gente já sabe que as distribuições de frequências, nestes casos aqui, nós separamos as classes em intervalos. Então, isso daí vai acabar impactando, né, na construção do gráfico. O ramo folha, como ele é mais informativo, diferente da distribuição de frequência, né, quando a gente constrói um intervalo e depois faz a contagem de quantas são as pessoas que entram naquele intervalo, a gente acaba perdendo informação, porque eu só sei a quantidade de pessoas que estão presentes na classe, mas eu não consigo fazer uma distinção fina, né? Quantas pessoas, no caso de peso, quantas pessoas pesam 75 quilos, quantas pessoas pesam 72? Eu não sei, eu só sei que é uma quantidade fixada. Já no ramo folha, nós não vamos perder essa informação. Isso que o gráfico ramo folha, ele é construído a partir de um rol, ou a partir dos dados brutos, ao invés de ser construído a partir da distribuição de frequências. Então, vejamos aqui o histograma, né? O histograma ele vai refletir a distribuição de frequências para a variável do tipo contínua. As barras, como já foi dito, elas são justapostas para indicar a continuidade dos dados, e a base dos retângulos, elas têm que ser traçadas de maneira proporcional à amplitude dos intervalos. Então, quando a gente faz a distribuição de frequências, não é necessário que todas as classes elas tenham a mesma amplitude. Eu posso trabalhar com amplitudes diferentes. E essa diferença tem que ser mostrada no gráfico. Eu combinei aqui com vocês de que eu vou trabalhar com distribuição de frequências, todas com intervalos todos com de mesma amplitude. Isso que os histogramas que eu vou estar mostrando aqui nos meus exemplos, todos eles vão ser construídos da mesma forma que eu fiz com o gráfico, né, de barras, em que a base dos retângulos são todas do mesmo tamanho. Aqui no histograma, elas são do mesmo tamanho porque as classes têm todas a mesma amplitude. Então, o histograma é um gráfico de barras em que os intervalos de classes
estão marcados em um eixo, pode ser ele no eixo vertical ou no eixo horizontal, aí vai ser uma questão de escolha, e é o que vai determinar se o histograma ele vai ser horizontal ou vertical. E as frequências elas vão ser anotadas no outro eixo. Nós vamos trabalhar mais aqui, todos os exemplos que eu for apresentar vão ser gráficos, né, em que as barras são verticais. Então, vou mostrar só histograma vertical aqui para vocês, mas nada impediria de trabalhar também distribuindo essa mesma informação de forma horizontal. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Estou tomando a distribuição de frequências para a variável IMC das 45 idosas. Essa distribuição de frequências aqui, que nós fizemos já na aula anterior, ela trabalha com intervalos, né, de amplitude 2,5, todas elas têm a mesma amplitude, me certifiquem disso, então agora eu vou traçar o gráfico. Eu já sei que todas as barras, elas vão ter a mesma base, tá? São todas do mesmo tamanho. Agora, as alturas das barras, a gente vem aqui da mesma forma que nós fizemos anteriormente, olhando para a coluna aqui dos percentuais. Só uma observação, a gente usa a coluna dos percentuais para construir o gráfico, não a coluna da frequência, porque vai ser conveniente para nós, depois, para poder fazer comparação entre dois conjuntos, né, de dados. Então, no caso aqui, eu estou pensando em 45 idosas, essa seria uma amostra, mas eu poderia pensar numa outra amostra. E como é amostra, o pesquisador que decide a quantidade de pessoas que entram, poderia comparar também populações, né? Aí fica mais fácil de entender que duas populações não precisam ter necessariamente o mesmo tamanho. Então, o comparativo proporcional é mais adequado do que o frequencial. Porque o frequencial, imagina se eu tivesse uma amostra de 45 pessoas e vou comparar com uma outra amostra de 4.500 pessoas. Todas as barrinhas aqui de 45 pessoas vão ficar baixinhas, perto das barras, né, da outra amostra, que ficariam todas muito grandes. Então, para não ter essa distorção, essa diferença, né, entre a informação, a gente coloca ela em termos proporcionais, né, ou percentual. Então, o histograma aqui para a variável IMC, ele é representado dessa maneira. A barrinha aqui, representando os intervalos. O intervalo aqui de interesse começa no ponto 20, né? Por isso que eu afastei aqui o histograma do eixo Y, eu não comecei a desenhar a barra colada, porque o início aqui do intervalo é no número 20. Vai de 20 até 22,5, a próxima barra começa no 22,5 e termina no 5, tá? Então, aqui, uma colada com a outra para mostrar essa continuidade. E assim por diante. E esse, então, é o chamado histograma. Então, novamente, aqui eu vou pedir para você pausar o vídeo e fazer esse exercício. Então, é para fazer aqui um histograma para a variável peso. Então, primeiramente, fazer a distribuição de frequências e depois, a partir desta, construir o histograma. Então, aqui, para quem fez, aqui está com um errinho aqui, 5 anos não é peso. Ah, não é peso, está correto. Faça a distribuição dos pesos, né? Então, aqui, há uma variável quantitativa contínua, separei em intervalos, né? A amplitude do intervalo é de 5 anos, e aqui a contagem foi essa aqui, né? 2, 1, 4, 7. E os respectivos percentuais. Então, a partir aqui dos intervalos de classes, todos com a mesma amplitude,
e dos percentuais, eu traço então o gráfico, né, o histograma. Cada barra colorida aqui, eu estou colocando aqui o tamanho do intervalo. Ele vai de 50 a 55, o laranja de 55 a 60, o amarelo de 60 a 65 e o cinza de 65 a 70. Agora, vamos falar um pouco sobre o ramo folha. O ramo folha, ele vai ser construído a partir de um rol. Então, pegando também os dados, né, da tabela antropométrica das 45 idosas e fazendo aqui a contagem das idades, nós temos aqui todos esses dados já com alguma organização para facilitar ali na construção do ramo folha. A ideia do ramo folha vai ser dividir o número, tá, em duas partes. Então, eu vou ter que dizer claramente, né, qual é a unidade que eu vou trabalhar o ramo e qual a unidade que eu vou trabalhar as folhas deste gráfico. Então, nesse caso aqui das idades, eu vou separar o número em dezena e unidade. Vou reservar o ramo para as dezenas e as folhas para as unidades. Então, qualquer idade, né, 65 anos, eu tenho 60 mais 5, né, ou seja, 6 dezenas mais 5 unidades. Então, é essa a separação do número. Então, eu vou separar aqui o ramo e eu vou colocar aqui as unidades. Como as idades vão de 60 até 70, 69, né? E a distribuição de frequência está feita de 5 em 5 anos, então por isso que aparece duas vezes o número 6 aqui. No caso desse ramo folha, seguindo a distribuição de frequências. Não precisaria, porque eu estou partindo dos dados brutos, mas para que o gráfico ramo folha possa ser comparado, mostrar que eles ficam muito parecidos, né? O ramo folha com o histograma, eu vou fazer seguindo a distribuição de frequências. Então, aqui tem um set para indicar as idades de 70, depois 80 anos. Esse traço para separar, né, a parte que corresponde às dezenas das partes aqui, né, das folhas que vão corresponder às unidades. E agora vem a parte em que o gráfico é informativo. Quando eu vou colocar as folhas, cada ocorrência de idade eu represento aqui pela construção do número. Nós vimos na tabela que são duas idosas de 60 anos. Então, a primeira idosa aqui, né, para colocar as folhas, eu vou colocar um zero. Então, 60 mais 0 unidades dá 60 anos. Uma pessoa, né, um indivíduo com 60 anos. Uma idosa de 60 anos. A segunda idosa é representada aqui pelo segundo zero. Então, 6 dezenas mais 0 unidade dá 60 anos. E assim por diante. Eu vou fazendo aqui, né? 61, tenho duas pessoas. 63, tem mais um monte de gente. E assim eu vou construindo, né, para todas as idades. Então, vejam que quando eu faço isso, nessa coluna aqui, para facilitar a vida do leitor, né, a gente coloca a coluna das frequências para indicar quantas são as observações feitas aqui. Para não ter que ficar contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 16. E aqui, olha, se a gente observar a disposição dos números, a gente observa que é muito parecido com o histograma. Nesse caso, o histograma horizontal. Aqui indica, né, esses números aqui, os ramos, estão indicando os intervalos de classe e as folhas estão indicando aqui os percentuais, ou seja, a frequência com que as coisas acontecem. Então, quem vai decidir
eu vou usar o gráfico ramo-folha ou o histograma para expressar a informação que eu desejo transmitir. Bom, vai depender do que você quer. Se você não quiser perder a informação, o histograma é um gráfico adequado. Agora, se você não quer perder a informação por alguma razão, aí a melhor opção é o ramo-folha. Mas aqui tem um inconveniente, né? Se eu estiver trabalhando com uma massa muito grande de dados, o ramo-folha já não é conveniente, porque talvez não haja nem espaço para desenhar todos esses números aqui, né? Numa sequência grande aqui. Então, isso é algo que a gente tem que decidir caso a caso. Então, algumas observações, né? O que eu acabei de falar. O histograma, ele é desenhado a partir da distribuição de frequências e aí a gente sempre desenha ele, as barras, respeitando a mesma proporção das amplitudes, né, dos intervalos. No caso aqui, todos os retângulos estavam com a mesma amplitude, então estavam com a mesma base, o mesmo tamanho. E o ramo-folha, ele é mais informativo porque o valor numérico de cada observação, ele não é totalmente perdido. Agora a pergunta, né, que a gente pode fazer é, mas se o número tiver vírgula, né, um número quebrado, como que a gente faz para separar, né, ou fazer as escolhas para construir um ramo-folha? Talvez você não esteja tendo essa dúvida ainda porque você não foi para os exercícios. Mas na lista talvez você tenha essa dúvida. Então, vamos entender aqui a nomenclatura dos números. Então, o número 425,769, esse número aqui, o número 4, ele representa as centenas. Ou seja, eu tenho 4 centenas para representar o número 400. O próximo número, dígito 2, ele representa 2 dezenas para representar o número 20. E o 5 representa as unidades. Né? O que a gente está percebendo, né, para sair daqui, né, da centena, depois vem para a dezena, depois vem para a unidade? A gente está sempre dividindo por 10. 100 dividido por 10 dá 10, 10 dividido por 10 dá 1, que dá a unidade. Continuando essa divisão, a gente vai ter 1 dividido por 10. Então, o número que vai aparecer aqui depois da vírgula, ele vai ser os décimos. E assim por diante. Se eu dividir por 10 de novo, fica 1 sobre 100. Então, aqui eu tenho centésimos e milésimos. E aí eu posso continuar. Então, agora, para fazer a quebra do número, a gente vai ter que prestar atenção nessa posição dos números. Porque eu posso quebrar o número aqui, ou aqui, né? Eu posso quebrar entre o 4 e o 2, entre o 42 e o 5, entre o 425 e o 7, ou 425,7 e o 6, e assim por diante. Então, vou pegar um exemplo aqui para mostrar para vocês. Então, vamos quebrar o número 27,86 em ramo e em folha. Não existe uma forma única para se quebrar. Eu posso quebrar ela de várias formas. Então, eu vou olhar aqui, né? Eu estou quebrando aqui. Eu olho a primeira quebra. Eu tenho as dezenas, né? E o que é o último aqui? O centésimo. Então, eu tenho dezena e centésimo. Então, eu tenho 2 dezenas. E quantos centésimos? 786. 786 dividido por 100 dá 7,86. Ah, e se eu quiser dividir aqui em unidade? Se eu assumir o ramo como unidade, então eu tenho 27 unidades. E o restante aqui, 86 centésimos. E aí sobra o 0,86. E a mesma coisa se eu quebrar aqui, né? Em décimos. Eu tenho 278 décimos. Dividido por 10 aqui dá 27,8. E 6 centésimos. Então, aqui, a escolha
de como eu vou quebrar um número vai ser de acordo com como que os dados estão sendo apresentados. Então, às vezes é conveniente pegar dezena, às vezes é conveniente como dezena, às vezes é como unidade, como décimos, vai depender do conjunto de dados. O interessante para que o gráfico fique harmonioso é sempre escolher, né, fazer a quebra onde a gente deixa o último dígito. Mas isso também tem que analisar, ver se isso não fica, fazendo dessa maneira, eu também não vou ficar só com uma linha. Então, vai depender de caso a caso mesmo, da divisão. Então, agora, eu vou pedir para você pausar o vídeo novamente e fazer aqui o ramo folha, para ver se você entendeu a forma de quebrar o número em ramo e em folha, para esse conjunto de dados. E logo na sequência eu apresento a minha solução. Então, no meu caso, né, eu optei, como os números são todos décimos, né, eu coloquei o ramo em décimos e as folhas em centésimos. E aí, então, a distribuição no ramo folha ficou dessa maneira aqui. Bom, agora o que eu tinha para apresentar, né, sobre os tipos de gráficos usados para expressar dados estatísticos eram esses 4. Agora eu vou fazer uma pequena abordagem um pouquinho mais crítica, né, de como que a gente pode estar manipulando ou errando, pode ser de forma intencional ou não, né, o uso de gráficos para expressar uma informação. Então, aquilo que eu já falei, os gráficos, eles são usados para expressar para passar uma informação, e essa informação ela é visual. E o que acontece muitas vezes, né, a grande maioria das pessoas, não deveria ser assim, mas é o que acontece, quando tem um gráfico, a pessoa foca a atenção na imagem, no desenho, apenas no gráfico, e esquece de olhar, esquece de prestar atenção para a informação numérica, que sempre vem acompanhada. O gráfico sempre vem no desenho, mais a informação numérica. Mas, em geral, as pessoas focam a atenção apenas na parte gráfica, acreditando que o gráfico, o desenho, está de acordo ou está coerente com a informação numérica. E é justamente isso que tem que acontecer, ou deveria acontecer. Mas o que a gente observa é que muitas vezes isso não acontece. Pode ser por má intenção, né? Ou mesmo por falha humana, por um erro. Ninguém está isento, né, de cometer erros. Mas o fato é que esse erro leva a distorções. Então, nós temos aqui um exemplo, né, dessa informação, desse dado aqui que foi apresentado pela Globo News, em que os gráficos, né, apresentando o IPCA, né, em porcento, a gente consegue ver aqui pela informação gráfica que em 2013 nós tivemos o maior, né, valor aqui. Só que se a gente presta atenção aí, tá bem circuladinho em vermelho, nas informações, né, numéricas, a gente começa a perceber que existe um descompasso entre o número e o tamanho da barra. Ou seja, isso é um erro. A Globo News, inclusive, nesta postagem aí, ela se desculpou, né, e corrigiu o erro depois. Mas a gente está vendo que o tamanho da barra não corresponde ao valor numérico. Ou seja, isso aqui é um exemplo para mostrar a importância, né, de se analisar o que se está lendo. A informação gráfica e a informação numérica. As duas têm que estar dizendo ou estar informando a mesma coisa. Quando há divergência é porque tem erro.
Nesse outro gráfico aqui, é um gráfico cumulativo, também, né, o propósito deste gráfico, ele é apresentar as vendas aqui de iPhone. E só que neste gráfico ele está correto, não tem nenhum erro, só que ele mostra, né, o acúmulo. Então, o que significa o acúmulo? Se eu vendi 10 iPhones a semana passada, na semana seguinte eu vendi mais 10 iPhones, ao final de 2 semanas eu terei vendido 20 iPhones. O acúmulo vai isso, só vai somando, né? Porque o intervalo de tempo só aumenta. E aí, é claro e esperado que o gráfico seja essa curva ascendente aqui, só sobe. Então, esse tipo de informação passada dessa maneira é para passar a ideia, né, de que as coisas estão indo muito bem. Só que se a gente olhar mais atentamente e perceber as vendas, né, por períodos, a gente começa a olhar aqui, por exemplo, em 2012, né, teve uma boa venda, só que logo em seguida aqui, ó, 2 períodos, nós tivemos uma venda menor, tá caindo. E isso daqui, no gráfico caiu, mas continuou vendendo. O gráfico acumulado só cresceu. Ok? Então, para observar aí, né, ficarem atentos de que uma informação, ela é passada para nós com algum propósito. E aí, nós, enquanto exercendo o pensamento crítico, nós devemos sempre nos perguntar, né, qual é a intenção, né, da pessoa que está passando essa informação para nós de apresentar este gráfico. Por que ele está sendo apresentado desta forma e não de uma outra maneira? Ao invés de aceitar passivamente a informação da forma como ela está sendo colocada. Tá? E isso daí também serve para nós, né, enquanto quando a gente estiver no papel de passar a informação para o outro. Então, esses daqui foram 2 exemplos que eu peguei aí na mídia para mostrar para vocês que, de fato, essas distorções ou essa maquiagem nos dados, ela pode estar acontecendo. E eu vou mostrar agora, por meio desse exemplo aqui, formas, né, de distorcer uma informação. Por que a informação ela fica distorcida? Então, vou pegar esse cenário. Então, suponhamos que nós temos 3 produtores, Maria, João e Pedro, e eles são produtores de abóbora e eles produziram no ano 10, 20 e 40 toneladas cada um, respectivamente. Então, agora eu vou mostrar 2 formas de representar ou de apresentar essa mesma informação, usando gráficos. E depois eu vou mostrar como que a gente consegue distorcer essa mesma informação e passar a ideia diferente de como mostra a realidade. Então, um gráfico honesto, no caso aí da produção, o que a gente percebe, né? A produção do João foi o dobro da produção da Maria. E a produção do Pedro foi o dobro da produção do João, que por sua vez foi 4 vezes mais a produção da Maria. E este gráfico aqui é um gráfico honesto porque as barras todas elas têm aqui o mesmo tamanho, a base é a mesma, então não está fazendo distinção, né, do indivíduo Maria, João e Pedro, ninguém é melhor que ninguém, então está todos representados aqui no mesmo status, né? O que vai diferenciar, o que importa mesmo nessa informação é a produção deles. E aí a produção está mostrando aqui, está sendo mostrada pela altura da barra. E está respeitando a proporção, né? 1 para 2 e 1 para 4. E aqui a gente está vendo aqui por essas linhas que nos auxiliam aqui a perceber bem a proporção, né?
uma linha, 2 linhas aqui com o João e 4 linhas aqui com o Pedro. Bom, agora se eu quiser distorcer essa informação sem apresentar nada errado, tá? Eu só vou estar distorcendo. A informação numérica vai estar correta. Só que, com esse artifício que eu vou fazer aqui, eu vou beneficiar o Pedro. Eu vou dar a impressão de que o Pedro produziu muito mais com relação aos seus colegas do que realmente aconteceu na realidade. Ou seja, eu vou fugir a essa proporção. A estratégia é mexer no eixo Y. Então, ao invés de começar a partir do 0, eu posso subir o eixo X e começar ele a partir de um outro número, acima. Então, eu vou cortar a parte inferior da escala, ou seja, eu vou diminuir o eixo Y. Então, vejam aqui, olha, a barrinha, ao invés de começar aqui no 0, né, eu comecei ali para cima. Aí, fazendo isso, olha, a informação está correta, está falando que a Maria produziu 10 toneladas, o João, 20, e o Pedro, 40. Tá certinho. Só que quando a gente olha em termos de proporção, o gráfico, a gente percebe que aqui o gráfico do João, ó, na proporção, ele é 4 ou 5 vezes maior do que a produção da Maria. E a do Pedro, então, é 12 ou 15 vezes maior aqui do que a da Maria. Um disparate visual muito expressivo, né? Então, ou seja, aqui dá a impressão que ele produziu 15 vezes mais do que a Maria, quando na realidade ele só produziu 4 vezes mais do que a Maria. Então, neste caso aqui, ele está dando vantagem informacional para o Pedro. A situação 2. Agora nós vamos querer mostrar, né, um gráfico em que eu vou beneficiar a Maria. Ela foi a que produziu menos do 3. Isso não tem discussão. Só que a gente vai mostrar agora como que essa diferença pode ser minimizada. Também mexendo na escala do gráfico. Só que agora eu vou fazer diferente. Eu vou mexer no eixo Y, só que eu vou ampliar aqui, de forma exagerada, a escala. Eu vou fazer as unidades, né, representando saltos muito grandes. E aí, então, a Maria se beneficia com isso. Então, o gráfico aqui, vejo que eu até tirei as linhas para ficar mais fácil aí de perceber aí o comparativo entre os três, né? Então, veja, a informação está correta, ó, 50 toneladas, ó, acima, né, da linha aqui do Pedro. O Pedro produziu 40 toneladas, o João 20, a Maria 10. Só que agora, por essas barrinhas, a gente batendo o olho aqui, a impressão que dá é que os 3 produtores, embora a gente consiga visualizar que a Maria produziu menos que o João e o João menos que o Pedro, mas não foi tão drástica assim a diferença. A informação visual não está passando esta informação. Então, neste caso aí, a Maria está sendo beneficiada por esse gráfico. Agora, uma outra forma de representar, agora é a gente pensar assim na produção, olhando, né, para a abóbora, como sendo representando uma dimensão. Agora vamos representar as dimensões. Então agora vamos mostrar as abóboras respeitando aquelas proporções, né? 1 para 2, 2 para 1. Então uma representação honesta seria essa aqui, né? A Maria produziu uma abóbora, enquanto o João produziu 2 abóboras, está na proporção 1 para 2, e o Pedro produziu 4 abóboras, está na proporção 1 para 4 com a Maria e 2 para 4 com relação ao João. Então, esta é uma representação honesta para expressar aí a produção.
Agora, se eu quiser usar o recurso aqui, né, da imagem, né, da abóbora, em 3 dimensões, e também distorcer a informação, eu vou pensar, ao invés de apresentar esse conjunto, né, grande de abóboras, vamos variar as dimensões, né, vamos representar por abóboras de tamanhos diferentes. Uma maneira de expressar isso errado, e dando a ideia de que o Pedro, né, está muito melhor do que os outros, é a gente simplesmente pegar aqui, representar a Maria por uma abóbora pequenininha. No Pedro, como ele foi o dobro, a gente vai variar em 2 dimensões, né? Esse quadradinho aqui está 1 por 1, eu vou ampliar fazendo um quadradinho 2 por 2 para desenhar a abóbora do João. Aí vem uma abóbora expressando aqui a produção do João por essa abóbora. No Pedro vai ser o quê? 4 por 4 com relação à da Maria, ou 2 por 2 aqui com relação ao do João. Então ficaria uma abóbora deste tamanho. Então vejam que visualmente a abóbora do Pedro é muito grande com relação à da Maria. Ela não é 4 vezes maior, é muito mais. Por que que isso aconteceu? Porque fazendo a variação aqui em 3 dimensões, a gente sabe que para ter o dobro do volume, não é o dobro dos lados que a gente toma. Porque aí ficaria pegando o dobro do lado, dá um volume muito maior do que o dobro. Então aí a representação sai também distorcida. Então, pessoal, isso daqui foi para mostrar para vocês. Tem muito mais sobre esse assunto, né? Não é o objetivo dessa apresentação, não é falar sobre isso, só para dar uma ideia, para que vocês fiquem atentos, né, com a importância da informação gráfica. É um recurso que a gente utiliza para passar a informação e ele é muito efetivo, porque as pessoas gostam e entendem melhor, ou seja, você se comunica muito melhor com o seu interlocutor quando você apresenta um gráfico. Mas você também tem que tomar cuidado, né, para não estar sendo tendencioso. Ou, então, se você estiver recebendo uma informação, tentar receber a informação, né, com olhos atentos para verificar se essa informação não está sendo, né, distorcida para nos convencer, né, de um cenário que às vezes nem é um cenário tão maravilhoso como a imagem está querendo sugerir. Espero que tenham gostado. Eu recomendo que vocês, né, meus alunos, vão até o Moodle e fazer um teste de autoavaliação para ver como que está o rendimento para dar sequência no curso. Até o próximo vídeo.